Irmã Serenita, a palavra está com a senhora. Saúde a igreja nessa noite, com a paz do Senhor, agradecendo a Deus o privilégio de poder estar aqui, e também ao convite da irmã Tati e do Luciano. Nós já estávamos com uma agenda ontem à tarde ali na DIR Feijó para professores, e nessa época, os irmãos que sabem, a gente é acometida de muitos problemas respiratórios, mas eu não poderia deixar de estar aqui um pedido, e principalmente também, né? Essa foi a primeira igreja em Alvorada que começou a me acolher, o pastor Luiz Pitan, a irmã Jane, que se tornaram grandes amigos, né? A irmã Jane, uma confidente. Então, a gente fica feliz com isso. E nessa noite é um culto especial da família, um culto também especial em dizer para a Edinara que nesse vale em que ela está passando, todo mundo está junto com ela, inclusive eu, né? Estamos juntos. Nós sabemos que o cristão, ele passa por momentos difíceis, mas eu até estava refletindo sobre a nossa caminhada na vida. A vida cristã, ela não isenta-nos de dificuldades. A vida cristã, ela nos estrutura para as dificuldades. Isso a gente tem que ter bem claro na nossa vida. Senão nós viveremos uma utopia. É algo ilusório, algo mágico, e não existe isso. Mas nessa noite, agradeço o carinho de todo mundo. E eu quero convidar a igreja para se colocar em pé, para nós abrirmos uma palavra que eu disse para Deus, Senhor, eu já preguei essa palavra esse mês. E eu orei, agora à tarde orava, e o Senhor insistiu nessa palavra. Deus me mostrou algumas coisas, e Deus continuou tocando no meu coração que seja essa palavra. E oramos, então, abram a Bíblia, lá em Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Tem algumas traduções diferentes, irmãos, tá? Amém? Vamos lá. Eu vou ler na tradução que eu peguei, que diz assim, ó, se te mostrares frouxo, em outra diz o quê? Fraco. No dia a tua força será? Amém. Pode sentar. A palavra frouxo, que parece que entra mais na definição do gaúcho, né? E eu não sabia que o Diego e o irmão dele são de Goiânia, né? De lá. De Goiás, né? E o médico manda toda vez eu ir embora lá para cima, né? Porque o único jeito de eu ir é me sarar dessa enfermidade, é indo embora do sul. Confesso que às vezes eu fico bem tentada mesmo, porque é de março a setembro esse problema que eu enfrento, né? E nós somos humanos, aleluia, glória a Deus. Então a definição, se te mostrares frouxo, ou fraco. E na definição do dicionário diz despreparado. E o que me chamou a atenção é que Salomão, talvez, quando Davi, no seu leito de morte, disse para Salomão uma coisa que talvez por isso Salomão, no livro de Provérbios, que é o livro chamado Livro da Maturidade, ele tem tanta ênfase para isso, porque Davi, antes de morrer, ele disse uma coisa para Salomão, ele disse, meu filho, seja homem. Tenha estrutura. Tenha estabilidade. E aí essa palavra, se te mostrares, ou se te mostra, ou se pareceres. Ele nem está dizendo, não seja fraco, não seja frouxo. Ele está dizendo, não te mostre. Às vezes a gente se mostra alegre, feliz, mas a gente está? Não. Às vezes a gente se mostra triste, às vezes a gente não está. E ele está dizendo, mais ou menos aquela palavra, concordando com aquela palavra de Paulo, se não estou equivocada, dizendo assim, evita a aparência do mal. Ele nem está dizendo evita o mal. Foge das coisas antes que as coisas aconteçam. Então, quando Salomão diz assim, ó, se te mostrares frouxo, fraco, no dia da angústia,
a tua força, que é energia, que é vigor, vai ser muito pequena. E ontem, depois que eu cheguei ali da reunião dos professores, à noite me ataca muito mais a questão de falta de ar, de cansaço. E eu fiquei em casa e eu fui assistir uma pregação do David Wilkerson, o título da mensagem, Chamado para a Alegria, para a felicidade, para a motivação. Chamado para a angústia. E aí um dos meus filhos disse assim, mãe, não é muito pesado isso, não? E aí eu disse assim, leia o contexto que ele usou de Neemias. Neemias estava no conforto do palácio do rei. Quando Neemias sabe que lá o povo estava com todos os muros, Jerusalém com os muros caídos. E aí Neemias entra num estado de angústia profunda para clamar pelo povo dele. Que é mais ou menos que vocês se uniram para ajudar a Edinara, o Luciano. E é isso, nós estamos num culto de família. A igreja de Deus é a família de Deus. A família cristã. Então, quando Salomão diz, se te mostrares fraco ou frouxo, a tua força vai ser pequena. E nunca, nunca na história da humanidade, essa época chamada contemporaneidade, existe uma geração tão frouxa e tão fraca como a de hoje. E eu não estou falando de geração, no caso de jovens, irmãos. Não é de jovens. A gente vê cristãos de 60, 70 ou de idade e de 30 anos de fé que já não acreditam mais nas promessas de Deus. Que já não conseguem mais dobrar os joelhos por 5 minutos, porque eles não têm mais nada para dizer para Deus. A não ser queixar-se, 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 como se vida cristã fosse um ganho na loteria. E eu fico me perguntando, e aí quando eu estava chegando, estacionando o carro, não sei qual era a irmã que estava cantando a questão daquele questiona ou adora. Ninguém mais quer questionar. Aliás, ninguém quer mais adorar na hora da luta, na hora da dificuldade, irmãos. Se a gente fosse perguntar que levanta a mão quem não está lutando. Quem levantar a mão tinha que ir para a terapia. Porque todo mundo, de alguma maneira, parece que está entrando no vale, pastor. E as coisas vão se afunilando de uma maneira em que nós estamos nos afrouxando. Aleluia. E aí eu fui pegar a definição de angústia na questão mais psicológica da palavra. Ela se caracteriza pelo um sufocamento. Um peito apertado, ansiedade, insegurança, falta de humor. Eu nunca vi uma geração tão mal-humorada como a de hoje. Tu olha para a pessoa, o que tu tem? Eu sou cristã. Mas o que é isso, irmãos? Como se vida cristã fosse um trampolim específico para uma felicidade isenta de qualquer renúncia. Como se vida cristã fosse meio de ficar famoso, milionário, belo, sem nenhuma cirurgia plástica, coisa que nem o Pitangui consegue às vezes resolver. E a gente às vezes acredita nisso. E quando Deus nos leva para algum momento difícil da nossa vida, como eu disse, quem é que não está passando? Uns graus mais alto, mais profundo, outras mais leve. Mas isso, o tamanho da dificuldade do cristão, irmãos, não define a vitória ou a derrota dele. Sabe o que define? É a nossa fé em Deus. Aonde está focado o nosso olhar? Qual é o nosso objetivo? Para que nós viemos num culto de domingo? Por um carinho a uma pessoa especial unicamente?
ou porque existe um objetivo em nós, algo que nos move, e que diz, eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para se levantar soberano sobre a terra. E uma palavra de alguém que tinha perdido filhos, tinha perdido saúde, a esposa tinha dito para ele se matar. E aí Salomão diz para nós, não te mostre fraco, não te mostre despreparado. E aí eu fiquei pensando, no que nós estamos fracos, irmãos? Estamos fracos na fé. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus deve fazer o quê? Crer que Ele existe. Tem cristãos, irmãos, que estão na igreja, mas eles não conseguem crer que Deus existe. No momento em que eu me afasto de Deus, eu estou dizendo para Ele, você não tem capacidade suficiente para me ajudar. Essa semana, na aula uma aula da faculdade, tinha um questionamento sobre ética e psicanálise, e tinha uma parte, pastor, que dizia assim, o autor dizia assim, ó, aquela palavra em que Deus diz, ama o próximo como a ti mesmo, é algo quase impossível de se cumprir. E aí eu comecei a ler todo o texto, e eu fiquei pensando, porque, na verdade, eu dizer que eu amo o meu irmão, que coisa mais linda, né? Ainda mais se ele faz tudo o que eu quero. Amar o marido que faz tudo exatamente como eu quero. Ah, a esposa, meu Deus, a comida que a minha mãe fazia. Mas aí ele dizia assim, ó, porque na verdade amar o próximo como a mim mesmo, eu tenho que me anular. Porque eu vejo no outro o meu defeito. E aí é fácil eu amar o próximo. E aí eu pensando, realmente, Deus, ele jamais, Deus dizendo, ama o próximo como a ti mesmo, nós nos matamos. Imagina se Deus não dissesse para mim amar o próximo como a mim mesmo. Deus é soberano. Deus nunca saiu do controle. Deus nunca vai sair do controle. Nós é que tiramos Deus do controle da nossa vida. E daí nós ficamos frouxos, nós ficamos fracos. E quando vem a angústia, nós nos desfalecemos. Porque não temos força suficiente para passar por aquele momento da nossa vida. Então, fé. Onde é que está calcada a nossa fé? Se a gente for olhar para dentro da Bíblia, homens extraordinários, homens como Paulo, que consegue lá na prisão, tendo a certeza que ele ia morrer naquela semana. Ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, se alegrem em Deus. Como que um homem que sabe que a morte está decretada diz para mim, se alegre em Deus? Era um homem que sabia, ele mesmo diz, eu sei em quem eu tenho crido. Nós temos que viver, parar de viver dessa utopia de cristianismo light. Que tudo vai dar certo, porque Deus, irmãos, Ele tem um plano traçado para a nossa vida. Deus cuida da nossa vida. O problema que a Edinara está passando a cada 6 meses, está aqui desde os meus 25 anos, ela sabe disso, né? Cada 6 meses há uma suspeita, volta, não volta, e eu não aguentava mais, a Jane estava junto comigo em algum momento, e eu disse, Deus, eu não aguento mais, porque eu não tenho estrutura para suportar cada diagnóstico que eu vou lá. Aí até que um dia eu dobrei meu joelho e disse, Deus, a minha vida está nas tuas mãos. A hora que você achar que eu mereço partir, eu descansei. E os diagnósticos começaram a mudar. Não sei o que virá essa semana ainda, que eu tenho que resolver um problema. Mas a nossa vida está onde? Na mão de Deus. A vida dela está na mão de Deus. A tua vida está onde? Onde está a tua vida? Onde está a tua família? Onde está o teu coração? A Bíblia diz, onde estiver o teu coração, aí vai estar o teu tesouro. Mas nós precisamos nos posicionar como cristão.
Nós não podemos mais ter uma fé fraca, uma fé desfragmentada. Nós precisamos ter uma estrutura espiritual que venha, como o pastor leu, bata o vento, bata a tempestade, a gente permaneça fiel a Deus, independente de qualquer dificuldade. Nós precisamos ser fortes na fé. Nós precisamos ser fortes aonde, irmãos? No comprometimento. Que comprometimento que eu tenho com Deus? Que comprometimento eu tenho com a palavra de Deus, irmãos? Como é que eu trato a palavra de Deus? Essa semana eu falava com uma pessoa em que ela dizia para mim, não, mas se eu não fizer determinada coisa, eu vou perder a minha salvação. E eu disse para ela, você está anulando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque o preço que Jesus pagou lá na cruz, ele não tem comparação, não existe. Daí ela disse, mas eu não conheço nada da Bíblia. Cristãos. Cristão que não lê Bíblia. Cristão que não dobra mais os joelhos. Cristão que não sabe mais ou nunca soube quem é Deus, que não sente o aconchego de Deus, porque ele não tem mais tempo de dobrar o joelho e dizer, Deus, eu estou aqui, eu estou debilitado, eu estou fraco, eu às vezes não consigo acreditar se é verdadeiro tudo que eu escuto, mas eu estou aqui diante de ti pedindo, me ajuda a devolver a ti o trono do meu coração, que você venha e tome posse do trono do meu coração. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos ter estruturas espirituais, que a palavra de Deus é como uma espada que penetra até a alma e é apta para dividir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Mas a gente não deixa. Comprometimento com Deus, não só aqui dentro da igreja, irmãos. Coisa boa. Eu até tenho uma poesia que diz assim, ó, que você venha no dia do culto, de terça-feira, todo mundo vai subir. Mas na segunda-feira, quando tudo deu errado, quando a gente planejou as coisas e tudo deu errado, que tipo de cristãos nós somos, irmãos? Eu não sou pregadora de fracasso, de tragédia. Amanhã, pela misericórdia de Deus, completo 50 anos de vida e 35 anos no Evangelho. Fui para a igreja expulsa de casa. Mandaram eu escolher entre Jesus e a minha família aos 15 anos. Nunca! Em nenhum segundo da minha vida eu me arrependi por ter saído porta fora, enquanto a minha mãe dizia para mim, você vai voltar grávida, pedindo perdão para mim. Deus me preservou, me deu meu esposo, 31 anos casados. Deus cuida. Mas nós precisamos ter comprometimento com Deus. Eu não sou melhor que ninguém aqui, ninguém é melhor que ninguém. Só que o Deus que nós servimos é um Deus de palavra. É um Deus que assume um compromisso com aquele que toma posição com ele. Gideão, quando se posicionou diante daquele exército, com 32 mil homens, e Deus diz para Gideão, tem muita gente com você, tem muita gente. Gideão só disse para o povo, quem for covarde e medroso, vai embora. Se eu não estou equivocada, nos meus números, na verdade, foram 32 mil que voltaram. Gideão não disse, volta você, volta. Ele só disse, quem for covarde e medroso, vai para casa. Vida cristã não é para covarde nem para medroso. Vida cristã é para gente
que aguenta as estruturas da vida, ou aliás, as afrontas da vida em pé. Não afrouxado, nem fraco, nem murmurando, nem dizendo que Deus, onde está Deus nessa hora? Que nem dizia Karl Marx, eu quero me vingar daquele que reina no alto. Karl Marx está morto, Deus continua soberano, Deus continua no trono. A minha vida a cada dia, e a Edinara e tantos outros têm percebido a cada dia a presença de Deus na vida. Há um conforto celeste que a gente não entende. Quem não tem Jesus não entende. Porque há algo que transcende a nossa alma, não dá para explicar. Quando eu estava passando, não cheguei até ao estágio dela, trabalhando com psiquiatra e psicólogos, e eles me disseram, como você pode ter tanta serenidade diante de tudo que está acontecendo? Porque há um Deus que controla todas as coisas da nossa vida. E a palavra de Deus nessa noite é exatamente essa. Não seja fraco na fé. Não seja fraco no comprometimento com Deus. Não seja fraco na perseverança. O que tem de crente desistindo no caminho. O que tem de crente que está no caminho, mas não faz absolutamente nada, não tem mais vida. Porque a Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Deus não veio para dar para nós vida michuruca. Mas o que é vida, irmã Serenita? Saúde, em abundância? Não, irmãos. Vida em abundância é alegria, é renovo, é saber que Deus continua no controle da vida, ainda que pareça que tudo está perdido. Porque se nós entrarmos nessa definição, os cristãos lá no islamismo que estão perdendo a vida, que tragédia! Que Deus é esse? E nós estamos vivendo uma geração dessa maneira. Uma geração que não tem mais comprometimento com Deus, que não quer mais pagar o preço, e que é uma geração frouxa, uma geração despreparada, uma geração que não quer mais dobrar os joelhos desconjuntados, que Joel diz na palavra, dizendo assim, ó, chorem os ministros, chorem os sacerdotes, rasguem as suas vestes, os seus corações diante de Deus. Talvez você está dizendo uma palavra para culto de família. Eu também disse para Deus às 6 horas da tarde no meu quarto. Essa palavra não é uma palavra para dizer eu estou junto contigo, mas é uma palavra para dizer não seja frouxa, você não é. Nem você, Luciano. Deus é Deus, irmãos. Deus está no controle da tua vida. Deus está no timão do teu barco. Ou você está dizendo para Deus, espera aí, Senhor, deixa eu dirigir um pouquinho. Por isso que as pessoas que não conhecem a Jesus da maneira que nós conhecemos e temos intimidade, elas não conseguem entender. E acha loucura. Porque como é que eu vou dizer se te mostrar frouxo ou fraco no dia da angústia, no dia em que meu peito está apertado? Nunca, eu estava ouvindo um psicanalista falar, nunca uma geração como essa. E ele falava de 3 coisas que estão em evidência hoje. Só para ver que hora é, pastor. Não sei, tá certo lá? Ele diz que nunca, na contemporaneidade, existem 3 coisas que estão em evidência. Primeiro, o corpo. Não só na questão da saúde,
Mas na questão também da estética, da gente correr, e não tem nada de errado nisso. Mas está demais em evidência, a gente toma um monte de coisa para se manter saudável, porque até a Bíblia diz que tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Está em evidência o corpo, está em evidência o sentimento, nunca se ouviu tanto em distimia, variação de humor, depressão, ansiedade, transtorno de pânico, fobias. Irmãos, assim, a cada dia vem um novo nome, a gente quase enlouquece de tanto estudar, quando decora uma, vem outra, uma outra novidade. Nunca. Então, corpo, sentimento e ação. Eu vou lá e parto para fazer. Tem que acontecer, as coisas tem que fazer. Se não fizer, se não tiver fogo do céu. Até eu vi alguma coisa que até brinquei com isso assim. Mas essa igreja não tem fogo? Aí dizia, mas isso aqui é a igreja, não é inferno. Né? Porque parece que, né? Se não tiver fogo e se labareda, parece que Deus não existe. Que isso? Né, Dinário? Às vezes Deus não veio no fogo, irmãos. E nós estamos lá que nem Elias na caverna, fizemos grande estrondo para Deus e fugimos para a caverna, porque a Jezabelzinha disse que ia nos matar. E a gente corre para a caverna. E lá a gente espera que Deus abra a igreja no meio e desça um anjo e faça um estrondo. A gente acredita, se não acontecer isso, mas daí eu não acredito coisa nenhuma. Eu dobro o joelho, oro lá, se não tem aquela coisa. E às vezes nem é fogo de Deus, e às vezes é menopausa que tu tá. Meus irmãos andropausa, e pensa que é fogo de Deus, né? E pensa que é poder de Deus, nos arrepio. Ligou o ar, claro, vai dar arrepio, mulher. Porque Deus, a diferença é a persistência, é o que Deus vai fazer a partir daquilo ali. Eu não posso viver só de sentimento. E aí ele disse exatamente isso. Ação tem que acontecer, se não fizer, meu Deus. E aí ele disse duas coisas que está em carência na contemporaneidade. É o pensamento e o falar, e a linguagem. E aí eu fiquei pensando. Eu escutei, eu acho que umas 3 vezes aquele vídeo para um trabalho da faculdade, mas eu fiquei pensando, a gente traz tudo. Tudo não, mas a gente faz algumas ligações, principalmente da gente que palestra e tudo, com a vida espiritual. O que é fala? Por que Deus disse para nós pedir? Deus conhece tudo, né? Deus é onisciente, onipresente, onipotente, soberano. Não precisava eu dobrar o joelho, Senhor. Tu sabe que eu estou hoje só com uma tunda de laço para me melhorar. Eu estou insuportável, Senhor. Não precisava eu dobrar o joelho e falar, Deus conhece tudo. Mas o que é a linguagem falar? Dizer, sabe, Deus, eu não estou legal, eu preciso, com uma vergonha na cara, mudar de vida. Está faltando isso. A gente só tem, ó, Senhor, me abençoa do jeito que eu tô. Tu me abençoa, Deus. Senão tu sabe, ó, não quero mais ir na igreja. Eu quero só ver o que vai ser de ti, Senhor, no coral. E outra coisa que ele falou que está em falta, o pensamento. O que tem ocupado a nossa mente? Paulo diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, se há alguma virtude, ele diz, se há alguma virtude, pensa nisso. Mas a gente só pensa em tragédia, a gente só pensa em se vingar, a gente só pensa em prosperar, a gente só pensa em ficar cada dia mais bonito, e que tá certo. Nós somos loucos, né? Agora se ter feio já não dá mais, porque daí não adianta. Né? Então, é cuidar o que tem. A gente pensa, às vezes, que quer envelhecer, mas Deus o livre vai começar a doer junta. Tem que morrer. Nós temos que viver uma realidade, irmãos. Por isso que vida cristã é pé no chão. Crente utópico, ele não subsiste. Tem que ter pé no chão, irmãos. Eu tinha 15 anos, vou fazer 50 amanhã, irmãos. E nessa minha caminhada de vida com Deus, foi a base de dificuldade, cada conquista, até na vida financeira. Porque Deus não trabalha na utopia. Deus não trabalha na miragem. Deus pode mandar anjo? Claro que pode, irmão. Mas Deus quer mandar a gente fazer o que tem que fazer.
É nós que temos que dobrar o joelho, é nós que temos que criar vergonha na cara e mudar de vida. E dizer, vida cristã tem dificuldade, tem luta, mas eu não vou ficar frouxo, eu não vou ficar fraco. Deus vai me fortalecer e eu vou vencer essa angústia. Essa luta não vai acabar com a minha fé. Não estamos condicionados a ser. Se Deus fizer, eu permaneço fiel. Se não, vou me desviar. O que mais? Fraco no caráter. Cristão na igreja, que maravilha, né? Cristão na empresa, no trânsito, na faculdade, na internet, na frente da televisão. E o David Swiggs falava uma coisa onde dizia: como que a gente diz que está preocupado com a salvação da nossa família se a gente não se angustia por eles? A gente não dobra joelho para... Quantas horas a gente dobra joelho, irmãos? Culto de terça-feira é uma angústia para o povo, é verdade ou não? O povo está cansado. Não quer mais pagar o preço em ler Bíblia. Isso que tem uma facilidade de palavra em celular, internet, iPhone, sei lá, não sei mais do que, com variedades de traduções, verdade? Até para ouvir, a gente escuta lá, Cid Moreira, até que eu não gosto muito da tradução dele, outros, né? Mas não querem. Nós estamos vivendo uma geração relativizada do cristianismo, irmãos. Uma geração que não tem mais um caráter cristão, irmãos. Não tem mais Deus como seu único verdadeiro Deus que eu vou servir independente de qualquer coisa. E finalizando, não seja fraco nas tuas decisões. Decida ser fiel a Deus. Decida. Quando eu aceitei Jesus, o pastor perguntou, você quer Jesus só para resolver os teus problemas ou por toda a tua vida? Não me sei por que essa pergunta. E eu disse, para toda a minha vida. E eu havia feito um propósito com Deus, se Ele trouxesse meu pai para casa, eu ia segui-lo. Só que Jesus me batizou com o Espírito Santo antes de eu descer as águas. E eu havia até esquecido desse pedido para Deus. E Deus trouxe o meu pai para casa. Só que dali um mês, eu comecei a evangelizar e a minha mãe, a cada vez que eu ia para o evangelismo, ela me batia. E o meu pai disse, não dá mais para continuar essa vida assim. Minha mãe partiu salva com Jesus. E o meu pai disse, tu vai ter que escolher entre a igreja ou ficar em casa. Não dá mais dessa maneira. E eu disse, pai, o senhor foi embora quando eu mais precisava do senhor. Só que Jesus, ele ficou aqui, cuidando de mim. E eu saí sem ter onde morar. Como é que eu vou negar? E me lembra do Policarpo. Disseram para o Policarpo, quando ele estava na fogueira, eu já falei isso aqui, estava na fogueira para ser queimado, disseram para Policarpo, nega ele, nega, para que tu vai morrer? Nega Jesus. Sabe o que Policarpo disse para o povo? Faz 86 anos que eu sirvo, e nenhum mal ele me fez, como eu posso negar o rei que me salvou? Nós estamos negando Jesus muito fácil, irmãos. Nós estamos negando Jesus por qualquer coisa. Nós precisamos ser cristãos no caráter, nas decisões. A gente decide ser cristão com luta, sem luta, com alegria, sem alegria, com amigos, sem amigos. Eu não posso vir aqui dizer para mim, para vocês, que não, vida cristã, vai dar tudo certo, não vai ter problema, a gente sabe. Mas... Não, irmãos, porque é utopia. Agora, Deus está no controle de todas as coisas. Deus nunca saiu do controle. Jamais vai sair. E aí Paulo vai dizer para nós no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E fala para Timóteo, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Está faltando graça de Deus na nossa vida.
Graça. Tem cristão que não sabe nem o que é graça. Ah, mas ainda graça é eu ir lá comer de graça na casa do irmão. Eu vou lá comprar de graça. Quero um vestido de graça. Graça, irmãos, é quando você dobra o joelho e você está numa tristeza profunda, você não sabe mais nem o que dizer para Deus, mas você só dobra o teu joelho lá no teu quarto e dali um pouco vem vindo uma serenidade, algo que você não consegue entender se você não experimentar, e dali um pouco as tuas forças são renovadas. Pergunto para o meu filho e meu esposo, eu estava na cama hoje à tarde, tomei tanta medicação para poder estar aqui. Eu disse, não tem, como é que eu vou pregar a tua palavra? Deus conhece a nossa estrutura. Ele lembra que nós somos pó. Por isso que Ele nos sustenta, Ele nos dá graça. E a gente anda com a força de um alimento 3, 4, 50 anos a mais. Só que nós precisamos saber quem é o Deus que eu sirvo, irmãos. Quem é o Deus que você serve? É um Deus que só para resolver os teus problemas? É um Deus que só quando você precisa dele, que você dobra os teus joelhos? Ou é um Deus que você diz, eu estou contigo, Senhor. Tu é o meu Deus. Aconteça o que acontecer, eu vou estar aos teus pés. E aí, finalizando, e a igreja, eu quero convidar... Perguntar, o Diego pode cantar aquele hino Vaso de Alabastro com o coral? Já pode se preparando com o coral para cantar isso. Enquanto nós nos colocamos em pé, eu quero ir finalizando. Nós nunca vamos estar livres totalmente das angústias e das aflições dessa vida, irmãos. Nunca, nunca. Mas Deus, Ele vai nos dar consolo na caminhada. Ele vai nos dar força na caminhada, como tem dado. Talvez você não esteja passando por um problema de enfermidade na tua vida, mas talvez você está com um conflito existencial. Talvez você está num conflito no teu lar. Talvez você está com crise financeira. Talvez você não acredita mais em Deus. Talvez você nunca acreditou que Deus é soberano, que Deus tem poder sobre todas as coisas. Você admira Deus, acha Ele o cara mais legal da face da terra, mas você não consegue ter um comprometimento com Ele. Nessa noite, diante dessa palavra, e que nós vamos cantar, em que Deus diz para nós, aquietai-vos. Deus está dizendo para você essa noite, te aquieta. Eu sou Deus, mas Ele precisa saber se Ele é Deus na tua vida. Se Ele não for Deus na tua vida, você vai continuar inquieto, inquieta. O salmista diz, na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu a minha voz, estendeu as mãos para mim, e me tirou do poço da perdição, de um charco de lodo. Então nós vamos cantar nessa noite. Eu quero te convidar, você que quer aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador, vem aqui na frente. Nós não estamos oferecendo uma religião para ti, nós estamos te oferecendo o Senhor do universo, o Deus Todo-Poderoso que tem nas suas mãos todo o poder. Se você precisa de uma cura, de um milagre, de um renovo, se você precisa de alegria na tua vida, mesmo em meio à tempestade, enquanto eles cantam e nós vamos cantar, nós estamos te esperando aqui. Deus te ama. Você é especial para Deus. Quem precisa de um renovo, de uma alegria, aleluia, passe aqui na frente, o pastor vai estar orando pela tua vida. Onde você vai passar a eternidade? Você tem preparado alguma coisa para a tua alma depois desse mundo? Aleluia. Como está a tua vida com Deus? É verdade, Senhor. Aleluia. Você é especial para Deus. Quero me
Aleluia. Me derramar aos teus pés, Senhor. Aleluia. O meu vaso te É alabar. verdade. Ei. Talvez você está em conflito. Deus quer te dar uma nova identidade para você. Deus quer colocar alegria, renovo, força no teu corpo físico nessa noite. Aleluia. Eu estou passando por pastor Luiz Pitana essa noite. Amém. Não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica minhas vestes, com teu sangue remido. Me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. Eu pedi a ajuda dos irmãos aqui. Se puderem arranjar espaço, está vindo bastante gente. Aleluia. Se puderem arranjar um espaço agora para nós orar, pedir a colaboração. Aleluia. Quem mais quer aceitar Jesus como Salvador? Essa é a oportunidade para que o Senhor comece a governar a sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais Ele tudo fará.